que a Câmara Municipal devia dar uma resposta solidária, fraterna e humana à população com carências económicas. Como é que isso se materializa? Bom, do ponto de vista das políticas sociais, aqui no nosso Conselho, nós consideramos que elas de facto nem existem. Se nós pensarmos bem, elas não existem. E não existem, porque é que nós dizemos que não existem? Porque a autarquia em si não fez nenhum projeto, não deu corpo a nenhum projeto, não implementou nenhum projeto que pudesse, juntamente com as outras instituições, porque no nosso entender nós não estamos a pensar em implementar um projeto social em que a Câmara seja a única parceira. Nós entendemos que devemos implementar um apoio social em rede com todas as instituições existentes no Conselho de Apoio de Solidariedade Social e mesmo as próprias coletividades. Mas para isso, nós temos que ter o dinheiro, nós temos que achar que, quando vamos fazer os nossos orçamentos, temos que considerar que a área social é uma área importante, que nós vamos ter que apoiar do ponto de vista social as populações. Então, vamos ter que, nesse projeto que fazemos em rede com todos os parceiros sociais, vamos ter que determinar uma verba que está lá específica. Nós sabemos que isto é uma prioridade e, portanto, para isto, nós vamos pôr a verba necessária para estes apoios. E estes apoios podem ser dados na área da educação, podem ser dados na área da saúde, podem ser dados na área da habitação, que neste momento começam a ser áreas extremamente difíceis de serem geridas por muitos dos nossos municípios. Lembremos que a crise trouxe com ela muita gente com dificuldade em pagar as próprias casas aos bancos, muita gente com dificuldade em pagar as rendas de casa. Mas que tipo de apoio é que nós não temos capacidade neste momento para construir, por exemplo, habilitação social, não é? Mas temos capacidade para reformular alguns edifícios camarários e transformá-los em habitação, como uma primeira saída para aqueles que já estão sem habitação. A outra parte, claro está, aprovámos aqui o IMI na semana passada, portanto, na quinta-feira passada aprovámos aqui o IMI. E na aprovação do IMI, este ano há uma baixa de 0,025 para o global dos prédios do Bom Barral, visto que com a reavaliação que foi feita, estão todos agora no âmbito do CIMI. É pouco, é muito pouco. As casas estão super avaliadas. Portanto, o que é que nós temos que fazer para apoiar as famílias? Aí é mesmo baixar os IMIs para os limites mínimos. Vamos para os 3%. Não vamos para o 3,075, não é 3,750. É como ele ficou. Mas a Câmara tem manobra orçamental para isso? Tem. Porque neste momento, devido à reavaliação que foi feita dos prédios, a receita de IMI supera 1 milhão. Portanto, se nós vamos buscar o grosso do nosso dinheiro aos nossos municípios, se os nossos municípios estão a precisar da nossa ajuda, é aí que nós vamos baixar. Vamos baixar aí porque vamos englobar aí a maior parte das pessoas que têm esse tipo de problemas para conseguir segurar as suas casas, para conseguir pagar os seus impostos. Há aqueles que têm outro tipo de necessidades agora mais prementes, porque estão sem emprego, porque estão sem condições de sobrevivência. Então aí vamos ter que, em conjunto com os tais outros organismos, mas liderando um projeto que a Câmara encabeça e para a qual tem verbas, vamos dar esse apoio do ponto de vista alimentar, vamos dar esse apoio do ponto de vista do apoio à medicação, aos medicamentos, ao cartão das pessoas, não é só dos idosos, porque há sempre a mania de o cartão para os idosos. É que pode haver casos em que há necessidade também de apoiar, do ponto de vista da saúde, as populações mais carenciadas. Portanto, vamos criar essas parcerias com as nossas farmácias, com os nossos comerciantes, com as nossas empresas, em que todos acabam por financiar um fundo, ou com produtos, ou com os seus próprios serviços, que servem desse apoio, que vão dar esse rastreio à própria população, mas coordenado do ponto de vista social pela própria autarquia. Há 8 anos a CDU elegeu um vereador no Executivo Municipal que assumiu funções e assumiu pelouros. Que balanço é que faz dessa experiência
E estaria disposta a assumir o mesmo tipo de responsabilidade? Bom, há 8 anos nós tivemos um vereador que assumiu o pelouro da educação. E assumir o pelouro da educação, é bom que isto fique claro para as pessoas, assumir o pelouro da educação para reorganizar um pelouro por completo para funções que a autarquia até ali não tinha, do ponto de vista do ensino do primeiro ciclo e do pré-escolar. Ou seja, foi com ele que foi feita a implementação dos prolongamentos, do apoio da alimentação, por todo o concelho. E foi de tal maneira que nós próprios, foi de tal maneira que ele acabou por adoecer, porque em vez do político que veio para a Câmara, veio o político, veio o funcionário, veio o técnico, tudo na mesma pessoa. Portanto, o gabinete da altura, o gabinete da educação, foi montado de raiz pelo vereador da CDU com uma funcionária. Que nos lembramos que na altura diziam, eles quiseram uma funcionária para um gabinete que hoje, se for ver a estrutura, tem uma quantidade de gente, como tem que ter, porque de facto aquilo foi uma sobrecarga imensa de trabalho posta num vereador que lançou as bases de tudo quanto agora já está implementado e que teve os outros anos para se consolidar. Portanto, balanço do trabalho feito enquanto tivemos o pelouro, que acabámos por deixar quando o vereador adoeceu e, a posteriori, quando ele voltou, já por razões propriamente também de saúde, entendeu-se que abandonávamos o pelouro. Portanto, durante o tempo que o pelouro funcionou com o vereador da CDU, o balanço que temos a fazer é extremamente positivo. E está disposta a assumir o mesmo tipo de desafio? Estarei disposta a assumir os desafios que permitam trabalho em equipa. Porque aquilo que aconteceu quando da variação da CDU foi que não havia trabalho em equipa. Portanto, o vereador da CDU funcionava como se fosse um vereador fora do contexto da equipa do município e isso não é trabalho nem para o vereador, nem para o município na sua totalidade. Portanto, os pelouros, a distribuição de pelouros em qualquer autarquia tem que ser feito em conjunto de equipa. E definindo-se logo à partida as próprias políticas que vão ser seguidas naquelas áreas a nível da autarquia, para que não haja choques entre aquilo que a CDU propõe, a CDU defende e depois aquilo que a autarquia quer implementar, porque aí dificilmente se jogam pelouros e trabalho. Mas esta questão é uma questão que, se a CDU ganhar a Câmara Municipal, não se põe porque, se a CDU ganhar, de certeza que a primeira preocupação vai ser o criar a tal equipa municipal, com o conjunto dos vereadores eleitos, porque todos representam a população. Incluindo a da oposição. Incluindo todos os eleitos, de forma a, em conjunto, e juntando, portanto, as propostas dos vários programas que se encaixam, podermos trabalhar distribuindo por todos, portanto, no nosso entender. Mas a vereadora que substituiu o Mário Morgado na variação da CDU na autarquia acabou expulsa do PCP. Confirma esta situação? Não confirmo. A vereadora que substituiu o vereador Mário Morgado na autarquia acabou por sair da própria Câmara Municipal por sua vontade, porque ninguém lhe disse que ela tinha que abandonar, nem a obrigaram a abandonar, e é militante do PCP. Portanto, não foi expulsa do PCP. E essa saída não se deveu a razões políticas? E essa saída, segundo a própria vereadora, teve a ver com razões do foro pessoal que teriam a ver com o trabalho que ela tinha desenvolvido e que depois não estava. Portanto, o caminho, as soluções que tinham sido encontradas por ela para o centro, para a carta educativa, não era para o centro escolar, era para a carta educativa, não era exatamente aquela que era defendida pela CDU. E, portanto,
tendo em conta essa divergência, ela entendeu, por vontade própria, ela entendeu que, sendo assim, que não continuaria à frente do Pelour, porque entendia que não ia fazer um trabalho para o qual aqueles que a tinham eleito e a força política à qual ela pertencia não concordavam. Portanto, foi uma questão de coerência da parte da própria vereadora, mas a vereadora não foi expulsa do PCP nem nada que se pareça, nem abandonou a autarquia por imposição do PCP. Portanto, foi por vontade própria. Ok. Nas últimas eleições, a CDU passou de 779 votos para 453, quase metade. Acha que a participação no Executivo pode ter influenciado o decréscimo eleitoral? Não sei se foi a participação no Executivo que possa ter feito essa diferença. As eleições locais são eleições em que as pessoas têm em peso. As pessoas contam. Contam os seus programas políticos, contam a sua atuação, mas depois também conta o serem ou não mais ou menos conhecidas pela população. No caso de há 4 anos atrás, o candidato da CDU é uma pessoa muito conhecida numa das freguesias, mas não é propriamente, não era nesse momento, tão conhecido a nível do próprio concelho. E isto é notório porque nos sítios onde ele era conhecido, portanto, mais propriamente na freguesia da Roliça, os resultados da CDU foram muito bons. O que significava que, de facto, estávamos a propor um candidato com todas as condições para poder ter sido um bom Presidente de Câmara ou um bom vereador. Portanto, entendo que parte desse decréscimo eleitoral teve muito a ver com a pessoa, o candidato, ser mais ou menos conhecido, não ser mais ou menos competente, porque ele era competentíssimo. E se nós tivéssemos que fazer a escolha de novo naquele momento, nós teríamos escolhido o mesmo candidato, porque sabíamos que estávamos a pôr para servir o Bom Barral, não era para servir a ele, era para servir o Bom Barral, estávamos a pôr a pessoa indicada. No entanto, reconhecemos que ser mais ou menos conhecido, as pessoas saberem mais ou menos o que é que as pessoas foram fazendo ao longo dos tempos, conta de facto. Muito rapidamente, acerca da reforma administrativa, tendo que haver uma agregação de freguesias no concelho do Bom Barral, considera que a do Valcovo foi a que fez mais sentido? Para já eu não consigo pôr isso nesses termos, porque considero que não tinha. Portanto, não tinha que haver agregação nenhuma. O nosso concelho é suficientemente pequeno e estava muito bem distribuído do ponto de vista das suas freguesias, e as 5 freguesias eram fundamentais que continuassem junto das suas populações e servindo as suas populações. Portanto... Como é que o município podia contrariar a decisão da Administração Central? Não podia, tanto que não podia que não pôde, porque nisso fomos todos unânimes. Portanto, todas as forças políticas desta Assembleia e com assento na Câmara Municipal, todas votaram contra, não sugeriram agregações, tomaram posição contra as agregações. Portanto, aqui foi unânime o reconhecimento de que aquela lei não fazia sentido nem sequer na poupança, na dita poupança, porque era o grande objetivo aqui, visto que na prática não são as freguesias, para já não são as freguesias que endividam o país, não são as freguesias que gastam o dinheiro e são aquelas que, estando mais próximas da população, são as que melhor a servem. Portanto, no nosso caso, vamos continuar a tudo fazer, quer na autarquia, quer fora dela, porque o trabalho a ser feito tem que ser na Assembleia da República, tem que ser a nível do Poder Central. Tudo continuaremos a fazer para que as freguesias que agora se viram agregadas, eles não gostam de dizer extintas, mas na prática extinguiram-nas ao agregá-las. Aquelas que foram agora agregadas voltem a ser freguesias. E no nosso caso, no Concelho de Bom Barral, tudo continuaremos a fazer para que a freguesia de Valcovo volte a ser uma freguesia. Não foi por acaso que nós começámos a nossa campanha, a nossa pré-campanha, indo ao Valcovo. Nós fomos ao Valcovo de início, de propósito, para fazer sentir àquela população que nós os vemos e os entendemos como uma freguesia autónoma. E por isso fomos em primeiro lugar lá
para dar esse reconhecimento que não vamos baixar mãos nem na Assembleia da República, nem na autarquia, para que as freguesias voltem a ter os seus territórios e os seus órgãos de decisão própria. Reconhece que o município não tem recursos para contrariar decisões do Governo como esta, como o encerramento do Tribunal, como a redução dos serviços de saúde? O município não tem poder para conseguir dizer não, o centro de saúde leva mais não sei quantos médicos, o tribunal mantém-se. Agora, o município tem uma capacidade de reivindicação muito maior do que tem o cidadão comum sozinho. E, nesse caso, nós consideramos que devemos pressionar, devemos reivindicar, devemos estar na primeira linha junto ao Poder Central na defesa, quer dos serviços públicos de saúde, e neste caso do nosso centro de saúde, principalmente aquilo que nós precisamos do nosso centro de saúde é de pessoal, são os recursos humanos. Nós temos o edifício, nós temos tudo lá dentro. Quem visita aquele centro de saúde por dentro vê a capacidade que ali está a nível de estrutura para poder servir bem a sua população na fisioterapia. Portanto, nós temos espaços para tudo, não temos os recursos, não temos a mão de obra. E é essa que nós temos que reivindicar do Poder Central. Em relação ao nosso Tribunal... Vamos terminar. Em relação ao nosso Tribunal, passa-se o mesmo. Em relação a qualquer serviço público, passa-se o mesmo. A autarquia tem, obrigatoriamente, que reivindicar, estar na linha da frente da reivindicação junto ao Poder Central. No dia 29 de setembro, qual é que será o resultado que irá considerar satisfatório? No dia 29 de setembro, o resultado que todas as forças procuram é o da vitória. Portanto, o resultado para o qual trabalho é, logicamente, o da vitória. Para além desse, todo aquele que possa permitir a intervenção da CDU nos órgãos executivos será sempre um bom resultado, tendo em conta o ponto de partida. Mas não estamos a trabalhar para eleger um vereador, estamos a trabalhar para eleger uma equipa para a Câmara Municipal e para implementar um programa e a defesa de todos do município, dos serviços públicos, da água pública, portanto, de tudo aquilo que faz parte da nossa forma de ver o poder local e as autarquias. Maria Los Angeles, dou-lhe agora 30 segundos para se dirigir ao público e justificar porque é que a CDU é a melhor escolha nestas eleições. Então, escolher a CDU significa escolher, primeiro, quem conhece o Conselho, quem tem lutado ao longo dos anos pelo desenvolvimento e pelo crescimento do Conselho, é escolher quem está pronto a servir o município e os seus munícipes, é escolher a quem vai defender os serviços públicos do próprio Conselho, é escolher quem vai defender a implementação de empresas, a implementação de emprego, uma política social mais justa e mais fraterna. Portanto, escolher a CDU significa exatamente ter em vistas o crescimento, o desenvolvimento do Conselho, partindo da sua matriz rural, mas procurando um futuro melhor. Maria, muito obrigado por esta entrevista. Boa sorte para a campanha eleitoral. Muito obrigado, foi um prazer estar convosco.